Vieira, fala um pouco sobre a tua entrada na política aqui em Montenegro, como é que se deu? Então, à medida em que eu fui me entrosando com a população, fui gostando da cidade, e eu sempre entendi e continuo entendendo que a política ela é interessante. Eu sempre digo que a política é a mais nobre das artes e a mais vil das profissões. Quem faz da política uma profissão está equivocado, tem que rever os seus conceitos, né? Então isso é uma coisa que a gente pode aprofundar depois, o que eu penso de tudo isso, porque a gente está perdido devido a esse equívoco, né? Mas nada se faz e nada se resolve se não for através da política, né? A boa política. E política você faz desde que levanta, né? Quando você discute as coisas da cidade. E eu comecei a ter um carinho muito grande para o Montenegro, porque ela me acolheu muito bem. Tanto que eu terminei casando com uma montenegrina, né? E hoje estou aí com uma filha de Montenegro e tal. E eu achava que tinha que dar minha parcela de contribuição. Aí comecei a sondar os movimentos políticos na época e fui convidado então a me filiar a um partido, nos anos 80. Então a moda, na época, pela minha idade também, a moda era ser filiado ao PT. Por quê? Porque o PT vinha com uma mensagem extremamente interessante e renovadora sobre todos os aspectos. Então, o programa do PT é bom, mas a execução é que é falha, não é? Esse que deu o problema. E o professor Pedro Pinto da Silva, de saudosa memória, era professor da Unicinos e era um homem de uma respeitabilidade extraordinária. Tanto que ele fazia parte da direção da Unicinos, né? E talvez muitos lembrem do Claudinho Krantz. Já naquela época, o Claudinho e eu, amigos, né, nos preocupávamos com a conservação dos prédios históricos da cidade. Casa paroquial? Casa paroquial foi a grande luta, né? Porque a gente entendia que mesmo que a cidade crescesse, os prédios antigos poderiam fazer parte de uma arquitetura moderna, e como ocorre nos grandes centros que a gente acompanha, dá para fazer um novo junto com o velho, né? Preservar sua memória. Já naquela época se lutava isso. Então a gente entendia assim que para poder ter força, teria que estar na política, né? E de repente fazer parte ou do executivo ou da própria Câmara de Vereadores. Foi quando eu me lancei candidato a vereador junto com o Claudinho. E nos chamavam de ingênuos na época, mas não era ingenuidade, a gente tinha um ideal. E eu dizia, Claudinho, tanto um como o outro, se for eleito, tá bom, a gente vai continuar esse trabalho, né? Tanto que a gente acabou fazendo uma votação boa, mas não foi o suficiente coeficiente eleitoral para conseguir botar um vereador. Depois, num segundo processo, a gente foi de novo, foi onde o PT elegeu o primeiro candidato a vereador, que foi o Márcio Miller. Mas o Márcio, antes de ser diplomado, já foi para o PFL, por pressão do então prefeito na época, Adolfo Schiller Neto, né? Tanto que quando o Márcio me procurou na época, eu fui suplente do Márcio. Na época me procurou dizendo que havia esse convite do prefeito e ele precisava atender a comunidade dele do interior e tal, e achando que, sendo do partido do prefeito, ele teria mais chance de atender as demandas da sua região. Digo, bom, pensamento se tem agora, eu não sou obrigado a seguir o teu pensamento, faz o que manda o teu coração, só que eu não vou sair, não há motivos para isso, né? E mesmo que eu sou suplente, então não há problema quanto a isso. Ele terminou indo pela pressão, tanto que depois ele não se reelegeu mais, né? Ele teve dificuldade de se reeleger, né? Então são coisas interessantes, né, que fazem parte dessa política, né? Sim. E tu, como membro do PT, continua sendo suplente dele, mesmo ele no PFL, ou não? Pois aí tem uma discussão, né? No caso que ele faltasse, se o partido entrasse com algum recurso, eu acredito que sim. Porque eles dizem que o voto é do partido, né? Do candidato, né? Não sei como é que funciona, como funcionaria, mas não foi dada essa oportunidade, não se entrou, mas seria uma boa discussão, né? Ele nunca se ausentou, né? Não, nunca se ausentou, né? Então ele levou o mandato até o fim. Mas a política tem dessas coisas. Hoje ele é vereador de novo pelo PTB e tal, né? Foi meu companheiro no PSTB. Mas na época o PT tinha bons quadros, né? Tinha bons quadros, eram qualificados. Tanto que o professor Pedro Pinto concorreu a prefeito. Como é que foi essa campanha do Pedro Pinto aí? Foi muito bonita a campanha, porque ele surgia assim com uma novidade, não é? Rompendo barreiras, porque Montenegro é uma cidade interessante. Toda cidade vítima das oligarquias, ela fica politicamente no entorno das mesmas pessoas, né? Claro. E o Pedro veio para quebrar essa demanda, essa corrente que ocorreu na época. E o PT não conseguiu eleger o prefeito porque ainda havia um conservadorismo muito forte. O PT assustava muito, né? Claro. Assustava muito.
Então foi quase como uma ousadia lançar uma candidatura para prefeito. E se lançou, prefeito, vereador, e se foi para o pleito, né? Mas fez uma votação, eu não lembro números agora, assim, teria que pesquisar isso, né? Mas foi uma campanha bacana, muito bonita. Mas durou pouco também, que depois em seguida a gente começou a notar que o partido começou a se desvirtuar do seu ideal e a gente acabou saindo porque não se faz política assim, né?